Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, 26 de maio, nós estamos recebendo, com muito prazer, dois vereadores à Câmara Municipal de Santos. O presidente em exercício do Legislativo Santista, professor Kenny Mendes, do DEM, e o líder da bancada do PSDB, vereador Carlos Teixeira Filho. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, o governo tenta tranquilizar o mercado com ação pró-Levi. O estado de São Paulo, Planalto reafirma aval a Levi e tenta acalmar mercado. Em A Tribuna, criminalidade continua em queda. No Boc News, Levi diz que receitas do orçamento não têm conexão com realidade. Santa Portal, Banco de Sangue do Hospital Ana Costa sofre com baixas no estoque. G1 Santos e região. Porto de Santos fica sem energia após furto de fios. E no portal da UOL, Cunha não consegue acordo e chance de aprovar reforma política é reduzida. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E a reforma política, que vem sendo debatida no Congresso Nacional, já desperta muita polêmica, muita celeuma, como era de se esperar. Interesses conflitantes se chocam no Congresso Nacional em relação à reforma política, até porque cada parlamentar tem a sua própria reforma política. Cada agremiação partidária tem também a sua própria reforma política. É o caso, por exemplo, de propostas e teses como a do Distritão, defendida pelo PMDB, do vice-presidente da República, Michel Temer, e pelo próprio presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, que promete colocar em votação diretamente no plenário, desrespeitando, inclusive, o relatório da comissão criada especificamente para discutir a reforma política. O Distritão afetaria diretamente as eleições proporcionais, ou seja, as eleições para vereadores, para deputados estaduais e federais, que deixariam de ser proporcionais, portanto, deixariam de ter o quociente eleitoral, um fator determinante para que o político se elegesse, e passaríamos a ter uma eleição direta majoritária, ou seja, os mais votados seriam eleitos para os parlamentos. A questão é polêmica e logo, logo o plenário da Câmara vai acabar decidindo se aprova ou não o Distritão. Mas há outras propostas também conflitantes e também polêmicas, como é o caso do voto distrital, defendido pelo PSDB, seja ele no sistema misto ou no sistema puro. Também é uma proposta polêmica e que terá dificuldades, há muita resistência no Congresso Nacional ao voto distrital, assim como há ao financiamento público de campanha defendido pelo PT. Com relação a isso, parece a esta altura que dificilmente uma proposta como essa seria aprovada pelo Congresso, tendo em vista tudo o que acontece no Brasil, a crise moral, a crise ética e, sobretudo, a crise econômica. Mas há outras propostas também sendo discutidas, como, por exemplo, até a prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores, visando a coincidência das eleições em 2018, quando teríamos, então, eleições gerais de vereador a presidente da República. Fim das coligações partidárias, fusão entre os partidos, são outros temas polêmicos que estão em cima da reforma política que o Congresso Nacional começa a apreciar, começa a examinar. No programa de hoje, nós contamos com a presença de dois vereadores e eles vão falar sobre a reforma política. Que reforma política, por exemplo, os vereadores Kenny Mendes e Carlos Teixeira Filho defendem para o Brasil. Mas tudo isso, entre outros temas importantes, como política municipal, sucessão, eleições, o ano que vem, vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de tempo nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 20 e 26 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. As rodovias Cônego Domenico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou no e-mail
je@enfoquecom.com.br. A representação dessa edição pode ser assistida às 17 horas, ou então confira a qualquer momento pela Boc News TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Você é curioso? Você gosta de assuntos ligados a fenômenos inexplicáveis, mistérios, religião, ciência, ufologia, parapsicologia e muito mais? Você encontra aqui no programa Fronteiras da Ciência, somente na Santa Cecília TV. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 26 de maio, e hoje recebendo com muito prazer dois vereadores da Câmara Municipal de Santos. O presidente em exercício do Legislativo, vice-presidente Kenny Mendes, do DEM, e o líder da bancada do PSDB, vereador Carlos Teixeira Filho, vereador Cacá. Eu gostaria de começar essa conversa com os nossos convidados falando exatamente de reforma política que está pautada na Câmara Federal para ser votada, inclusive hoje. A questão do distritão em especial, que é do interesse do presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, que inclusive abriu mão de votar o relatório a respeito da reforma política para exatamente pautar aquilo que é do seu interesse, da sua conveniência, como é o caso do distritão, que é proposto pelo PMDB, inclusive pelo vice-presidente Michel Temer, articulador do governo, que defende essa proposta. E essa proposta tem a ver diretamente com as câmaras municipais, com os vereadores, com os mandatos dos vereadores. E teremos eleições municipais no ano que vem. O distritão sendo aprovado, vereador presidente Kenny Mendes, seria da conveniência dos vereadores santistas? O senhor, por exemplo, é a favor da tese do distritão? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cris. Olha, sim, eu sou a favor. Eu acho que seria mais simples para a população. A população, de vez em quando, ela não entende como que um candidato que recebeu tantos votos não é eleito e um outro candidato que recebeu menos votos do que ele é eleito, né? O sistema da proporcionalidade hoje em dia, né? Do quociente eleitoral. Isso é uma coisa muito confusa para a população. E eu acho que o legislativo, ele representa os anseios da comunidade, a vontade da população da cidade. Então, se você tem ali dentro do plenário os vereadores mais votados da cidade, isso seria, de certa forma, mais compreensível para a população e teria uma representatividade maior, acredito eu. Tirando um pouco aquela moeda de troca dos partidos estarem à frente do candidato, vamos dizer assim, né, dos interesses da população. Então, eu sou a favor, sim, eu acho que é mais simples. Eu até brinco, falo, no Campeonato Brasileiro, o campeão é aquele que soma mais pontos, né? Então, na eleição, aquele que soma mais votos, né? Eu acho que seria mais justo esse tipo de sistema eleitoral. Se bem que, com relação ao Campeonato Brasileiro, isso de uns tempos para cá, porque antigamente havia a disputa do mata-mata, né? Então, às vezes, o oitavo colocado era o campeão e o primeiro colocado era derrotado. Vereador Cacá, bom dia, obrigado pela presença. Qual é a sua visão sobre o distritão? O seu partido, o PSDB, é contra o distritão. Como é que o senhor, como político, como líder da bancada do PSDB, vê essa questão do distritão? O senhor é a favor? Bom dia, Chico. Bom dia, Kenny, a Cris, a todos os telespectadores da TV Santa Cecília. Eu sou contra o distritão, acompanho aí no posicionamento do meu partido.
O Kenny deu um aspecto da população. A população, ela clama realmente por a questão dos mais votados. Isso Sim. A gente vai atender, o Distritão atende ao anseio da população, que diz por que o candidato que teve mais votos fica de fora e um candidato que teve poucos votos acaba tendo uma cadeira na Câmara ou Municipal, na Assembleia ou na Câmara Federal. Acabando as coligações, eu já vejo que já estamos avançando e estamos resolvendo em parte essa situação. Porque o que acontece? Acontece muito com a coligação, quando há partidos coligados com partidos grandes que acabam sendo beneficiados com candidatos que atingem o quociente eleitoral, atingem uma votação razoável e são eleitos e ficam lá com representatividade e fica de fora um outro candidato de um partido que acaba não dando condições de ele exercer o seu mandato. O Distritão, eu acho que acaba com os partidos, porque no momento que você elege os mais votados, os votos todos de legenda, eles não vão resolver absolutamente nada. Então, são os mais votados e você vai ter uma lista dos 21 mais votados e a sequência, né, você vai ter os suplentes dos mais votados, claro, que, né, dentro daquele quadro. Então, o voto de legenda, o voto de partido, eu acho que... Você acha que fragiliza, a tese do Distritão fragiliza o partido? Eu acho que fragiliza em muitos partidos. Eu acho que nós estamos aí pensando em fortalecer os partidos, no momento político diferenciado, onde nós estamos aí com uma briga danada, com a discussão. Eu acho que nós precisamos avançar, nós precisamos ter reforma política, porque da maneira que se apresenta, eu acho que não é o que nós desejamos. Eu acho que todos aqui falamos pela Câmara Municipal, eu acho que é unânime o nosso posicionamento de uma reforma política. Essa questão das não coligações que devem passar, já foi aprovado pelo Senado, e a Câmara Federal vai aprovar com certeza. Eu acho que é a alteração que vai acontecer. E vejo que também pode ter uma alteração na questão do mandato. Eu acredito que podemos ter aí uma novidade de 6 anos para que... Mas com a prorrogação? Não, com um mandato de 6 anos. A partir da eleição municipal e eleição para 6 anos de mandato para coincidir depois com todas as eleições. Sem prorrogação de mandatos, porque também já está por aí, vereador Kenny, essa tese da prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores para coincidência em 2018, o que é mais um casuísmo na história da democracia brasileira. Agora, você não acha que com relação ainda ao Distritão, vereador Kenny, essa questão dos partidos tem que ser devidamente ponderada, ou seja, os partidos não ficariam enfraquecidos com a tese do Distritão? Olha, eu acho que o que poderia ser feito seria eliminar o voto de legenda, você votar no partido, você votaria apenas nos candidatos. Então, se aquele eleitor tem uma afinidade maior com o PSDB, ele vai votar nos candidatos do PSDB e eleger mais vereadores. Se ele tem afinidade com o Democratas, vai votar no Democratas, Sim. PT e assim consequentemente, dessa forma. Eu acho que o que vai acabar acontecendo também, haverá um assédio maior dos partidos para montar um time, uma seleção, vamos Sim. dizer assim, né? Aliás, já está acontecendo. Né? Isso tem acontecido com essa perspectiva de mudanças aí. Ao exemplo do PSD, que não tem representação, por exemplo, na Câmara Municipal, mas que está formando uma chapa considerada forte pelos analistas para disputar a próxima eleição. Teremos uma eleição certamente muito acirrada para vereadores no próximo pleito. Essa é a sua expectativa, vereador? Sim. Eu acho que a novidade que nós vamos ter nessa eleição é o PSD. O PSD está se estruturando, né, convidando algumas personalidades aqui da sociedade santista, do meio político, e eu acredito que eles consigam êxito numa próxima eleição. Agora, os partidos vão ter dificuldades de constituir sua chapa, né? Nós vamos ter aí algumas dificuldades. Alguns já estão transitando, né? Porque nós temos até o mês de setembro para estar a questão de saindo de partidos. Essa questão da fusão, o PSB e o PPS, né? Já estão aí bem encaminhados. Acredito que no 20 de junho, acho que a data marcada para fazer a fusão. Existe o Democrata, que é o partido do Kenny, com o PTB. Mas já vai falar sobre isso, aliás. Aí que aí é o Kenny que pode melhor esclarecer. O PSDB, ele tem alguns
alguns candidatos que nós tivemos na eleição passada já saíram do partido, já migraram para outros partidos, Sim. então nós temos que repor alguns nomes aí, repor o quadro do PSDB. Aliás, há políticos da sua própria bancada, liderados seus, que já dizem abertamente que vão deixar o partido, migrando, por exemplo, para o PSD. Não acredito. Não acredita? Não. Nem mesmo no vereador, não acredito. No vereador Hugo Dupré? Não, nem. Está muito próximo do PSD, segundo dizem? Não. Eu acho que o Hugo Dupré, ele tem seu mandato no PSDB, nós temos conversado bastante, tem uma aproximação com o PSD, com o Kassab, com o coordenador, mas eu não acredito que saia do partido. Vamos aguardar. E também precisamos dessa definição também, se isso acontecer, claro, Chico, claro. nós precisamos dessa definição o mais rápido possível, porque saindo um quadro bom, né, tem uma votação expressiva, nós precisamos repor. E nós estamos repondo aos poucos, né, trazendo outros que não tiveram êxito na eleição passada, que estão vindo para nossas fileiras, outros estão sendo convidados, né, outros pretendem vir, mas estão aí em dúvida, porque nós temos aí 6, a maior bancada. Então, cada eleição é uma eleição diferente, as pessoas todas começam do zero, né, Chico? O líder que confia, que acredita nos seus liderados, né, vereador Kenny? Aliás, o vereador Kaká fez a referência à fusão entre o PSB e o PPS, mas o seu partido também está prestes a uma fusão com o PTB, já estaria até o nome, teria sido escolhido, né? Seria PTB 25, a fusão do DEM, cujo número é 25, com o PTB histórico de Getúlio Vargas. O senhor é a favor dessa fusão, vereador? O senhor que é membro do DEM? Olha, se eu fosse levar em consideração apenas Santos, sim. Né? Me dou muito bem com o vereador Sérgio Santana, com o vice-prefeito Eustáquio, mas a nível nacional fica uma coisa meio confusa, né? Até porque o Democratas é um partido de oposição severa, né, ao governo federal, ao PT, e o PTB atualmente está na situação, inclusive com ministérios. Faz parte da base. Faz parte da base, então é uma coisa meio confusa, né? Principalmente para a população também. De um dia para o outro eles vão virar oposição, ou o que vai acontecer, né? Eu acho que... Ou, de repente, o DEM participar da base aliada também, né? Eu acho meio difícil, né? Eu acho meio difícil, mas... fusão, né? Tudo é possível no Brasil hoje em dia, né? Por isso que eu falo que a população fica um pouco confusa, né? Com essas mudanças de regras ao longo do caminho, né? Agora, vereador, além de o senhor ser a favor do Distritão, que outras propostas o senhor defende em termos de reforma política para o Brasil? Olha, eu sou contra o financiamento público de campanha. Eu acho que o brasileiro já paga demais. Não é mais uma conta para o brasileiro pagar agora bancar campanha política. Isso é um absurdo, com tantas necessidades que a gente tem no país na área de saúde, educação, segurança. Sou a favor da coincidência dos mandatos. Eu acho que é um desperdício gigantesco de dinheiro, de 2 em 2 anos, o país inteiro parar durante 3 meses para uma campanha eleitoral. O senhor é a favor da prorrogação dos mandatos dos atuais vereadores e prefeitos? Olha, eu não vejo, ou a prorrogação ou a diminuição, ou que se tenha eleição daqui a 2 anos após essa 2016, ou então que se tenha daqui a 6 anos a próxima eleição. Alguma coisa precisa ser feita. Não tenho uma preferência por nenhuma das duas, mas desde que as duas sejam feitas de forma única, para evitar esse desperdício de dinheiro público. E, como o Kaká mesmo disse, o fim das coligações partidárias, isso vai acabar com aqueles partidos nanicos que negociam tempo de televisão, que negociam coligação com outros partidos, às vezes lançando apenas um único candidato para se coligar com outro partido, para que essa coligação possa sair com 42 candidatos ao invés de 32, né? 32. Ao invés de 32. Então, eu acho que isso já seria uma vantagem muito grande se a gente conseguisse colocar tudo isso dentro da reforma política. E o senhor, vereador Kaká, além do senhor ser contra o Distritão, que quer transformar as eleições proporcionais em eleições majoritárias, que outras propostas o senhor defende uma reforma política para o Brasil? Eu também deixo aqui bem claro que o Distritão, volto a falar, que é um anseio da população que acha que todos que têm uma votação expressiva deveriam estar com o mandato. Nós só temos em 2 países, né, que é Afeganistão e Cisjordânia. Não podemos dizer que são países democráticos.
Esses são os 2 países que têm o distritão. Então, basta-se uma análise de quem tem o distritão. Eu concordo com o mandato de 6 anos, fazer uma eleição agora para 6 anos. Não concordo com uma prorrogação de mandatos. Também não concordo em fazer uma eleição por mais 2 anos, para depois você coincidir com as eleições para a presidência, para a Câmara Federal. Eu acho que se você está querendo evitar despesas, né? Você fazer uma eleição para 2 anos, eu acho que é inútil e o gasto é muito grande. Então, nós precisamos fazer. Ou fazemos a eleição para 6 anos, e aí coincide, de uma vez por todas, fazemos a eleição total, né? De vereador até presidente. A questão da financiamento público, com a sinalização do fundo partidário que aumentou o repasse pela presidente, eu vejo que isso deva existir, ou então uma proposta. Porque você vê, os partidos nanicos, que não têm nem representação dentro da Câmara Federal, recebem um fundo partidário, que eu acho isso um absurdo. Então, como no mesmo falou o Kenny, são partidos que vêm para negociar cargo, negociar apoio, e ver quantos partidos aí que sem expressão nenhuma. Então, acho que nós precisamos acabar com esses partidos pequenos, né, que donos de legenda, que negociam. Então, eu acho que caminha para isso. E vamos discutir junto às câmaras municipais o distrital misto, que eu vejo, ou então... O senhor acha que é melhor saída o voto distrital misto? Eu acho que dentro desses modelos, eu acho que a gente poderia melhor discutir, ou então aquele projeto que é apresentado pelo senador José Serra. O José Serra, no seu projeto, ele fala em dividir, né, distrital, e dividir por número de cadeiras as câmaras municipais. Eu acho que isso é muito ruim, porque você vai criar o quê? O síndico do bairro, né? Dividir em capitanias hereditárias, vai fazer as câmaras municipais sendo cobaias para ver se esse projeto, né? Esse modelo dá certo. Eu acho que isso aí não deve prosperar, né? Agora, se tivermos, por exemplo, dividir em zonas eleitorais, são 3 zonas eleitorais... Mas esse é o caso específico de Santos, não Exatamente. Seria talvez o caso de outras cidades. De repente, em outras cidades não funciona. São Paulo, por exemplo, o projeto apresentado pelo José Serra, o São Paulo acho que atende, né? Você tem um bairro de Santo Amaro, por exemplo, é muito mais do que os eleitores aqui da cidade de Santos. Então, 700 mil tudo habitantes. Isso aplicado, 200 mil eleitores, né? Podemos aumentar isso para 500, você não teria uma cidade, então teria as metrópoles, poderiam fazer esse projeto, fazer essa experiência com as metrópoles. Então, acho que isso tudo deveria ser amplamente discutido e que não está acontecendo. Infelizmente, a gente está tomando isso e que não deva prosperar, porque o presidente Eduardo Cunha já sinalizou, se não passar o distritão, nada mais passa. Pois é, ele comanda a Câmara Federal a seu bel prazer, pautando de acordo com os seus interesses e com as suas conveniências. E dependendo, avaliando se o plenário, a tendência é a favor ou contra, e aí coloca alguma matéria que seja do seu interesse. Mas a questão da reforma política é de fato muito difícil, muito polêmica. Agora mesmo surgiu aqui a avaliação de que o ideal seria um mandato de 6 anos. Pois bem, a eleição de 2016, se passar essa tese dos 6 anos, vereadores teriam 6 anos de mandato, tudo bem. Mas os prefeitos também. Então, prefeito que está atualmente no primeiro mandato, passando essa tese, passaria a ter 10 anos de mandato. É muita coisa também, vereador. Porque para coincidir em 2022, quando coincidiria com toda... Quer dizer, nós teríamos prefeitos com 6 anos de mandato e governadores com 4. Presidente da República com 4, para coincidir em 2022. Me parece sem sentido. Quer dizer, 10 anos para um prefeito, quando, na verdade, a reeleição prevê, no máximo, 8. Então, complicado. Mas também você votaria a não reeleição, né, Francisco? Eu acho que também teria um tópico também para estarmos discutindo isso, a não reeleição. Então, não poderia ser agora. Então, não poderia, a reeleição teria que acabar agora. Mas, por outro lado, também, os que foram eleitos em 2012 se elegeram com essa perspectiva da reeleição. A perspectiva de ser uma reeleição. Então, muito difícil, é muito polêmico, viu? Eu acho que... Por isso que dizem que cada um tem a sua reforma política, cada político tem a sua reforma. E é por isso que ela não anda, é por isso que ela emperra
tanto na Câmara quanto no Senado. Mas não dá certo, Francisco, no momento que você toma a decisão por cima, né? Onde na base, tudo é a base, né? Os vereadores, a base dos deputados aqui, tem como os vereadores, tem aqui suas cidades, suas regiões, então isso não foi discutido, né? Eu acho que poderia estar amplamente discutido e dali sair algumas propostas que poderiam ser encaminhadas e ser amplamente discutidas. Agora, você tomar isso a providência, a toque de caixa, e aí você já colocar assim, olha, eu quero esse modelo. Se esse modelo não for aprovado, eu não votarei outros modelos. Não passa mais nada. Então, fica complicado, né? É uma democracia, é uma tirania, né? É, na verdade, uma democracia. não é E o uma Eduardo tirania. tem demonstrado toda esse democrático que ele é. É por isso, viu, vereador, para chamar o intervalo agora, é por isso que algumas lideranças defenderam, e na minha avaliação com muita propriedade, é que isso não passou. Nem o presidente Lula, nem o presidente Fernando Henrique conseguiram, porque chegaram a defender a tese da constituinte exclusiva para a reforma política, desvinculada do Congresso Nacional. Uma eleição onde constituintes seriam eleitos por 6 meses no máximo, para exatamente propor, discutir e aprovar uma reforma política para o Brasil, fora dos vícios do Congresso Nacional e dos interesses particulares de cada parlamentar. A tese da Constituinte exclusiva, sob argumentos jurídicos conflitantes, acabou não prosperando. Lamentavelmente, seria, quem sabe, a solução mais adequada para o Brasil em termos de reforma política. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Dicas para economizar água. Conserte vazamentos e feche bem as torneiras. Um gotejamento, por exemplo, pode desperdiçar cerca de 40 litros de água por dia. Troque a mangueira pelo balde na hora de lavar o carro. A economia pode chegar a 180 litros. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 26 de maio, hoje recebendo com muito prazer 2 vereadores da Câmara Municipal de Santos. O presidente em exercício do Legislativo, vice-presidente Kenny Mendes, do DEM, e o líder da bancada do PSDB, vereador Carlos Teixeira Filho, vereador Cacá. E neste bloco eu queria falar um pouco a respeito de política municipal, presidente. E, inicialmente, saber o seguinte, o senhor assumiu interinamente a presidência, na ausência do presidente Marcos de Rosas, que está em viagem ao exterior, acompanhando uma comitiva santista que está em Portugal, e o senhor está no exercício da presidência. Como tem sido essa experiência, mesmo assim, de alguns dias, presidente? Um aprendizado, né? Eu costumo brincar, aqui dentro eu sou professor, mas lá em plenário eu sou aluno de primeiro mandato, né? E convenhamos, né? O Marcos é um baita professor, né? Aprendo uma coisa nova a cada dia com ele, né? Tem me aconselhado bastante. Sim. Então tem sido uma experiência bem interessante, bem agradável, sim, nesse sentido. Eu tenho aprendido muito. E com relação à pauta, à ordem do dia, das sessões, porque houve muita polêmica, vereador, há algum tempo atrás, de que a Câmara estava assim, agindo com muita lentidão, muitos projetos nas comissões, projetos, enfim, que não estavam tendo o andamento devido.
Isto foi cobrado, inclusive, por vereadores. E com a gestão do presidente Marcos de Rosas, esses projetos começaram a pauta começou a ser mais ágil, enfim, e parece que já houve um bom avanço em termos de... Como é que está a sua rotina na presidência das sessões? Com relação a isso. Isso que você citou da pautação tem avançado bastante, até pela experiência do Marcos, né? Ele está no 4º mandato como presidente, então tem uma ampla experiência e a base de apoio também, né? Do Marcos, a gente dialoga muito. Então, eu acredito que o que atrasou muito também no biênio passado é que houve uma renovação muito grande da Câmara Municipal. Sim. Quase 50%, né? Foram 9 novos vereadores. Então, a inexperiência, muitos vereadores acabavam adiando diversos requerimentos simples, né? Para discutir, e isso acabava atravancando um pouco a pauta do Legislativo, né? Mas eu acho que com o passar do tempo, eu inclusive também, na minha inexperiência também, o Cacá também, seu primeiro mandato, apesar de já ter sido nosso vice-prefeito, isso a gente acaba se acostumando mais com a rotina, com o dia a dia do Legislativo e a pautação. Começa a fluir melhor. Exatamente. Falando em pauta e em projetos, vereador Cacá, e a questão o senhor tem um projeto interessante da chamada Lei da Ficha Limpa, né? Mas já existe, de certa forma, uma legislação que contempla esse tipo de conteúdo, ou seja, a obrigatoriedade para o exercício de funções públicas de ter uma ficha limpa, o que é muito saudável. No que o seu projeto se diferencia da legislação já existente, vereador? Primeiro, antes de entrar nesse assunto, eu deixo colocar aqui meu depoimento, né, da apresentação do Kenny, né, como presidente. Ele já teve outras oportunidades aí, na ausência do Marcos de Rossi, e tem conduzido a Câmara realmente com comprometimento, responsabilidade, apesar de ser o primeiro mandato, uma pessoa séria, uma pessoa que tem conduzido não com a mão de ferro, né, mas que realmente ouvindo os pares, né, os vereadores, dando oportunidade de manifestação dentro de todos os critérios que o regimento interno assim propõe. Também gostaria de ressaltar que nós estamos instituindo uma comissão de reforma do regimento interno. Ótimo. Então, isso eu também conversando com o vereador Marcos de Rossi e falando que o Marcos de Rossi que nós precisamos agilizar um pouco mais as nossas sessões. E foi por ele estudado, né, pela sua assessoria jurídica, e foi apresentado na sessão anterior, né, a sua viagem, e cada partido está indicando o seu representante para compor essa comissão de reforma do regimento. Eu acho que nós vamos estar aí conversando, dialogando, vendo o que nós podemos melhorar dentro do regimento interno. A intenção, eu tenho uma proposta de inverter a ordem do dia, ser a primeira ordem do dia, depois o expediente, e tentar, sabe, o que nós temos dentro não que os requerimentos, indicações não sejam importantes, são importantes porque é o trabalho do vereador nas comunidades, claro, né? Mas eu acho que a ordem do dia e a apreciação dos projetos, com a discussão dos projetos, ele tem muito mais preferência a essa expediente, o pequeno expediente. E também as pessoas, né, talvez tenham um interesse maior de ir ao plenário para assistir os debates de projetos que têm interesse da comunidade de maneira geral. Com referência ao meu projeto de ficha limpa, é um projeto de lei. O que temos hoje na casa é uma ordem de serviço, uma resolução, podemos dizer assim, uma resolução feita pelo presidente Sadal Nakai, para que os cargos que ocupam a ocupação dos cargos, pessoas com ficha limpa na Câmara Municipal. Então é restrito à Câmara Municipal. Assim ele tinha essa competência, né, essa legitimidade para fazer essa resolução. Com referência ao município, ao executivo, o executivo apresentou um decreto, né? Um decreto também se reportando a lei complementar que foi assinada na Casa Civil da Presidência da República com referência à ficha limpa. Então, ele se reporta
esse decreto reporta os casos elencados por esse projeto de lei, por essa lei complementar. A minha apresentação, Francisco, é uma lei, né? Uma lei que é amplamente discutida pelo Legislativo. Esse decreto, por exemplo, nós não tivemos acesso, nós não discutimos, que não apresentamos emendas, não apresentamos uma ampla discussão. Eu vejo num país democrático e numa cidade democrática, onde você tem a oportunidade de discutir e você colocando na ordem da legislação, a lei terá precedência, precedência sempre do decreto. O decreto pode ser revogado pelo próprio executivo ou para quem o suceder, e não temos mais essa Mas o teor é basicamente o mesmo. Nós temos algumas nuances, alguns artigos que dão uma amplitude maior, né? Que vai ser, foi derrubado o parecer contrário da diretoria jurídica, né? Pelo plenário, e agora vai para as comissões retornará para casa e para nós discutirmos, então, artigo por artigo, emendas. Eu vejo, Francisco, a lei, ela é superior ao decreto, né? Hierarquicamente. Eu acho que se o prefeito, é uma questão de conversar e de ver que nós vamos ter uma lei amplamente discutida pelas duas casas, pelo Legislativo e pelo Executivo. E pelo Executivo também. Nesse sentido, presidente, esse projeto do vereador Cacá, que ele já externou a importância da matéria, e a questão, por exemplo, de uma outra lei polêmica, um projeto que também está nas comissões, que é a Lei da Paisagem Urbana. Projetos como esses, entre outros, quando é que serão pautados, presidente? Olha, primeiramente o Cacá foi muito pertinente, né, esse projeto que ele apresentou da ficha limpa. O Cacá é uma pessoa, eu admiro muito, né? Eu brinco, eu falo que ele é o regimento interno ambulante, né? Ele tem um conhecimento fenomenal. Às vezes tem alguma discussão no plenário e a cadeira dele fica bem do lado esquerdo, né? Para quem olha da mesa, ali na ponta. Então, quando tem alguma discussão, todo mundo olha para o Cacá, né? Pode, não pode, né? Tá certo, não tá certo? Então, ele tem um conhecimento fenomenal da causa, então ninguém mais justo do que ele para estar trabalhando em cima disso. O da paisagem urbana, eu acredito que ele será pautado agora em junho. Ainda no primeiro semestre? Era para ter sido pautado essa semana, mas o presidente Marcos esteve reunido com o pessoal do Sindicato dos Comerciantes. E é um tema polêmico, eu sou a favor, eu acho que aquela aberração dos lambi-lambis tem que terminar aqui pela cidade, não podemos mais ter isso nos dias de hoje, mas isso afeta também muito os comerciantes. Sim. Só que dentro da proposta, eu acredito que de 80% a 90% dos comércios da cidade teriam que investir se adequar à lei. Então, eu já estou até com uma emenda pronta, para assim que ele for pautado, para que a gente possa dar um prazo de uns 2 anos, no mínimo, para que esses comerciantes tenham no mínimo 2 anos para se adaptar, porque não dá para fazer uma coisa de um dia para outra, senão você vai ter aí padaria, restaurantes, supermercados, todo mundo vai ter que investir, e o momento atual da economia não é propício para isso. Eu acho que o momento atual que nós estamos vivendo da economia do país e a queda no comércio, não dá para você obrigar um comerciante a gastar 5 mil, 10 mil reais para tocar a fachada inteira do seu restaurante, da sua loja. Eu acho que esse não é o momento. Então, eu estou entrando com uma emenda, né? Vou apresentar uma emenda para que esse prazo seja de no mínimo 2 anos, para que esse comerciante possa se adequar. Diante dessa circunstância levantada pelo vereador Kenny, vereador Cacá, o senhor acredita que esse projeto polêmico da Lei da Paisagem Urbana seja apreciado, e examinado e aprovado pela Câmara? Eu não tenho dúvida. Da Câmara? Eu não tenho dúvida. Eu acho que nós temos o outro também, uso e ocupação do solo, né, que é importante também, um outro assunto. Mas esse ainda depende do Executivo enviar, né? Já estamos aí com a promessa de ser enviado, né, da discussão, então aí algumas audiências estão sendo realizadas. Eu acho que nós precisamos avançar nesse sentido também. Mas essa lei precisa estar colocando em discussão, como o próprio vereador Kenny já tem uma emenda aí para apresentar. Eu acho que também realmente precisa de uma adequação, mas nós precisamos tirar isso do papel, né? Eu acho que já passou do tempo, já é uma discussão que já vem de outros mandatos aí, que se discute, vai se colocar em pauta, aí não avança, volta.
Eu acho que agora nós estamos aí, depuramos e eu acho que está maduro para ir para a discussão na Câmara Municipal. E só falar com a referência aos projetos, que a demora e agora estão sendo agilizados, deixar aqui bem claro também que às vezes depende, Francisco, das comissões, né? Claro. As comissões, às vezes o atraso acontecia, e eu estive presidente da comissão de justiça. A sua comissão recebia a maior parte dos projetos? Sim, todos os projetos passavam pela minha comissão, né? Todos tinham parecer da minha comissão. E às vezes o vereador, o indicado como relator, precisava de alguns dados, algumas diligências, e nós aguardávamos. Aí o vereador pedia pelo artigo 24, né, que é uma urgência, aí se agilizava o processo. Então isso, talvez pela adaptação, como mesmo o vereador Kenny falou, de alguns vereadores que não tinham experiência em algumas comissões, estavam retardando a ida desses projetos para a discussão. Eu acho que é isso que nós devemos a esse atraso. E agora agilizou, né? Eu acho que encaixou, estamos aí, os vereadores estão trabalhando muito nas comissões e é por isso que agora estamos fazendo a pauta aí e estamos resolvendo a situação. Limpando a pauta. Eu acredito que sim, os vereadores estão produzindo muito, né, Francisco? Muitas mas de qualquer forma, este ano, quer dizer, além da lei da paisagem urbana, e lembrou bem o vereador Cacá, teremos a lei de uso e ocupação do solo, a questão do orçamento, enfim, tudo isso para o segundo semestre, que são leis muito importantes para este ano de 2015, um ano particularmente difícil para o município, e a questão do orçamento deve ser muito bem, a reflexão em torno dessa questão é muito séria por conta do ano difícil de contingenciamento que estamos enfrentando. Vamos agora para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Para você que quer saber tudo o que acontece no campus da Unisanta e no dia a dia dos estudantes, nosso encontro está marcado de segunda a sexta-feira, à 13h, no Espaço Unisanta. Mais um programa exclusivo da Santa Cecília TV. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque para o último bloco desta terça-feira, 26 de maio, recebendo hoje, com muito prazer, 2 vereadores da Câmara Municipal de Santos. O presidente em exercício do Legislativo, Kenny Mendes, do DEM, e o líder da bancada do PSDB, vereador Carlos Teixeira Filho, vereador Cacá. E eu queria saber agora, vereador Kenny, o senhor no exercício da presidência, mas também como vice-presidente da Casa, primeiro vice-presidente da Casa e integrante da atual mesa diretora. Há 2 projetos que a mesa definiu como absolutamente prioritários para essa gestão. A construção do novo arquivo da Câmara, dentro da sede do Legislativo, o que eliminando, portanto, o pagamento de aluguel, e além das questões de segurança e de praticidade, de ter um arquivo tão importante como o do Legislativo Santista ali junto ao próprio sede do Poder, e a questão da TV Legislativa. Como andam essas 2 iniciativas? A questão do arquivo da Câmara é uma medida importantíssima. A história da cidade é riquíssima, né? Santos tem uma história maravilhosa, né? Com participação direta até na criação do país. E nós já tivemos 2 incidentes no passado, no atual arquivo que é alugado, né? Uma vez houve um vazamento de uma enchente, não de uma enchente, né? De uma chuva que acabou danificando alguns documentos. E uma outra vez foi vandalismo, né? O anexo
onde ele está guardado, todo o arquivo da Câmara foi invadido por desocupados, né, e acabaram vandalizando alguns documentos. Então, é muito importante, fora o gasto que se tem, né? Nós pagamos uma quantia considerável por mês na locação do imóvel onde atualmente está o arquivo da Câmara. Então, como a Câmara Municipal tem um orçamento próprio, nós vamos estar construindo um anexo ali ao lado do plenário, ali onde fica o estacionamento dos vereadores, com 2 andares, e deve estar iniciando, eu acredito ainda, este ano, as obras devem estar se iniciando. E a TV legislativa é uma demanda já há algum tempo da população para maior transparência, né? Porque nem todos têm TV a cabo, né? E acabam não acompanhando as sessões da Câmara. Eu acho que a democracia, você tem que dar acesso à informação para toda a população. Claro. Então, eu acho que a TV Legislativa vai ser um grande passo em cima disso, porque muitas pessoas também não sabem o que o vereador faz e não acompanham o dia a dia do mandato desse vereador, apenas se encontra com o vereador de 4 em 4 anos. Então, acaba acreditando ou não naquilo que está escrito no santinho do vereador, né? Então, eu acho que é importante você dar essa transparência, você dar essa possibilidade para a população de acompanhar o Legislativo Santista, como é feito na TV Assembleia e na TV Câmara. E a TV, nesses modos, já estaria funcionando nesta legislatura ou ficaria para a próxima legislatura? A TV, eu acredito que nessa legislatura. Eu acho que é um processo mais rápido. Já está muito adiantado, nós já temos o canal, já temos a licença, estamos licitando o equipamento, né, para se adequar à TV digital. E eu acredito que nessa legislatura a gente já tenha, já tire do papel a TV Legislativa. Acredito que até o final do ano que vem. Vereador Cacá, e a questão da política tarifária, que é recentemente a tarifa do transporte foi aprovada, e há uma antiga reivindicação da Câmara, já de muito tempo, no sentido de que a Câmara fosse ouvida a respeito da política tarifária que acontece no município. Isso, na verdade, nunca aconteceu, né? Por ocasião desse último reajuste agora para 3,25 da tarifa, de 2,90 para 3,25, em vigor desde o último domingo, o vereador Furtado chegou a propor que o subsídio que hoje a CET dispõe fosse utilizado para manter a tarifa a 2,90, ou pelo menos para garantir a gratuidade para os idosos a partir de 60 anos. Né? Já que isso geraria um custo adicional para a tarifa do transporte. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor que foi presidente da Comissão de Justiça durante tanto tempo e hoje é líder da bancada do PSDB, líder, portanto, do governo, como é que o senhor vê essa questão da participação do Legislativo em matérias relevantes, importantes para os cidadãos, como é o caso da questão da política tarifária? Olha, Francisco, nós discutimos ontem, através de um requerimento feito pelo vereador, que questionou a qualidade do transporte coletivo da cidade de Santos. E foi falado, na minha oportunidade, da minha fala, de que as audiências públicas, né, que nós temos aí discutido e que, infelizmente, pouca frequência da população santista nessas audiências públicas, uns falam por causa do horário, outros falam que não tem interesse, que sabe que não vai mudar nada, mas eu acredito que a presença era muito importante, é muito importante do munícipe que se sente prejudicado. Essas audiências, nós precisamos tirar uma conclusão e fazer valer aquilo que nós decidimos, aquilo que nós discutimos, de forma com comprometimento, com responsabilidade. Sabemos todos os gastos que tem. Veja, aumentou o óleo diesel, né? Então, o governo federal não fez absolutamente nada para que isso não acontecesse. Então, teve repasse. Nós ficamos quanto tempo sem o aumento da tarifa aqui na cidade de Santos? Então, se o transporte coletivo não é adequado, e foi mencionado por uma pesquisa de que o usuário do transporte coletivo aprova, né, o transporte coletivo. Tem algumas situações que a questão de atraso, de linhas, isso que a gente precisa estar discutindo. Agora, precisamos estar discutindo mesmo. Essa questão da tarifa dos 60 anos e a questão de congelamento de 2,90 por mais um tempo, quando foi apresentado e nós votamos subsídio, que foi apresentado pelo Executivo, nós éramos esperançosos de que ao menos os 60 anos seria atendido, que é a isenção dos 60 anos. Veja,
mais uma vez, deixar bem claro para os munícipes que nós, enquanto vereadores, não temos competência legal para estar aprovando a questão da isenção. É o executivo que tem que mandar mensagem com o demonstrativo, com a planilha do custo, né? Porque, veja, se para você isentar de 60 aos 65, alguém vai pagar por isso, né? Claro. O aumento vai ter que existir. Aí aconteceu o aumento, né? Se aconteceu o aumento, por que não deu isenção, então, para os 60 anos? Então, é uma coisa que precisa ser melhor trabalhada. Agora, vejam, viu, Francisco, que a discussão da Câmara Municipal, a comissão, inclusive, teve um compromisso de que a comissão que discute essa questão do transporte, que é presidida pelo vereador Constantino, que a gente possa estar discutindo algumas situações que vão se apresentar. A questão, por exemplo, do contrato, né, feito com a empresa, que foi a vencedora, que também se discute, a única que apresentou dentro e aprovou. Está lá a licitação, está lá limpa, não existe vício. Se existe vício, então que propuséssemos uma ação no Ministério Público. Então, veja, a gente tem que deixar bem claro. E outra coisa, transporte coletivo, comparar o transporte coletivo de Santos com outras cidades, outros estados, também a gente não conhece como é que é o transporte. Quem viaja pelo território nacional vê as condições precárias de algumas capitais, né? E foi mencionado isso. Então, eu acho que a participação do vereador, ele tem que estar aí fiscalizando o contrato, a execução do contrato, né? Alguns combinados existem nesse novo contrato que a gente precisa estar cobrando essa questão. E eu acho que esse é o nosso papel. Agora, seria, inclusive, viu, vereador, é a questão do impacto, por exemplo, que geraria a gratuidade para o público de 60 a 65 anos. Quantas pessoas em Santos estão nessa faixa etária, em primeiro lugar? Quantas pessoas estão? Dessas pessoas, quantas seriam usuárias do transporte coletivo? De fato, diariamente, para que se fizesse o impacto de quanto representaria esse desconto, essa isenção nas finanças da Companhia de Engenharia de Tráfego e do governo. Esse tipo de cálculo precisa ser feito, porque as pessoas dizem assim, mas essa gratuidade vai impactar, alguém vai ter que pagar. Sim, mas quanto? Tem-se esse dado? Esse dado é possível de se conseguir? Será que é tanta gente assim, nessa faixa etária, que é usuária diária de transporte coletivo? Isso que falta para a gente, esses dados. Mais uma vez... É o papel do legislativo. Então, exatamente, é isso que nós temos que fazer. Uma planilha, quando nós apresentamos um projeto para isenção dos 60 anos, deveríamos aí acompanhar desse estudo. E ver qual é o impacto. Pode ser significativo, totalmente significativo. Como pode não ser, pode ser uma coisa irrelevante até o número de usuários. E, de repente, isso não custa nada ao município, vereador? Muito se fala também do subsídio, mas a conta não fecha. São aproximadamente 22 milhões de reais que seriam repassados ao transporte público, só que dá uma média de 115 mil passagens dia, dá uma média de 4 centavos. Então, que diferença fará de reduzir a passagem de 3,25 para 3,21? Mas não tem. E, aliás, não vão cobrar 3,21, vão cobrar 3,25, porque o motorista não vai ter 4 centavos de troco. Claro. Então, a conta não fecha, né? Mas realmente precisa-se de um estudo de verificar. Nós temos tantos munícipes entre 60 e 65 anos. Pega-se esse número. Desses munícipes, quantos usariam o ônibus diariamente? Aí sim você poderia ter um número real, porque qualquer outra divagação vai ser um chute. Não Exatamente. Bem, senhores, nós teríamos muito mais a conversar, vereador Cacá, vereador Kennedy, mas estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer muito a presença de ambos. Vereador Cacá, muito obrigado pela sua presença, o senhor que é o líder da bancada do PSDB. Obrigado, Chico, pela oportunidade, Kenny, a todos os telespectadores da Santa Cecília, que é importante a gente estar aqui prestando contas para toda a comunidade santista. Muito bem, esse foi o vereador Carlos Teixeira Filho Cacá, do PSDB. Presidente em exercício, Kenny Mendes, muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer enorme estar aqui, Chico. Um bom dia para você, para o meu amigo Cacá e para a Cris. Ótimo. Muito obrigado ao presidente em exercício do Legislativo Santista, vereador Kenny Mendes, do DEM. Agradeço ao Kenny, ao vereador Cacá, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.